Acho que neste momento que o Brasil passa, nós precisamos de alguém que precisa pacificar essa história de direita e esquerda, essa radicalização, essa briga de rua, essa história que a gente começou a verificar no início da campanha não pode continuar. Acho que você, como disse aqui vários companheiros, é aquele que pode fazer essa pacificação. Por isso, quero cumprimentar também as pessoas que me ajudaram na sua vinda para o Solidariedade. Especialmente aqui o Regis Frati, ex-comunista, comunista velho, está aqui do lado, que nos ajudou muito na tua filiação, de convencer o Aldo de que era importante ele vir para o Solidariedade, para que a gente pudesse fazer aqui um amplo debate com a sociedade, com o Brasil, né, com a imprensa, com os trabalhadores, com os empresários. O Aldo, como foi falado aqui, uma pessoa que está na política há alguns anos. Me parece que desde a UNE, né, quando foi presidente da UNE. Passou pelos principais cargos do Brasil. Foi presidente da Câmara. Foi ministro do Exército, lá da Marinha, da Aeronáutica. Né? Foi ministro do Esporte. Enfim, nunca teve uma denúncia contra o Aldo. O Aldo passou por tudo isto limpo. E por isso, Aldo, você vai ser o cara que vai fazer essa pacificação. Nós temos, a partir de hoje, discutir, nós precisamos falar com todos os partidos, com todos os pré-candidatos que estão aí. Deixar isso claro, porque nós vamos conversar com esses pré-candidatos para mostrar que o candidato que tem condição de fazer esse papel é você. Por isso, Aldo, satisfação de hoje aqui, está te lançando pré-candidato, não, candidato a presidente da República pelo Solidariedade. O que eu acho é que o Brasil precisa se reorientar em torno de objetivos que unam todos os brasileiros, os brancos, os pretos, os nordestinos, os gaúchos, os paraenses, os amazônicos, os habitantes do Cerrado, as mulheres, os homens, os jovens, os pobres, os ricos, os empresários, os trabalhadores, a cidade, o campo. E alguém pode perguntar, mas esses objetivos existem? Claro que eles existem. Eles sempre existiram. Em alguns momentos eles foram deixados de lado. Por que é que o Brasil queria ser independente? Porque o nosso patriarca, o maior dos brasileiros, José Bonifácio de Andrade Silva, queria um país independente para ser um país desenvolvido, para ser um país justo, para ser um país democrático. É isso. Então, o Brasil precisa procurar os consensos e não o que fragmenta e divide. E o primeiro consenso, meus companheiros e minhas companheiras, o primeiro consenso é que esse país precisa voltar a crescer. Esse país precisa voltar a se desenvolver. Esse é o primeiro consenso. Em mais de 30 anos de vida pública, fui presidente da Câmara, 6 vezes deputado federal, relator de projetos importantes como esse, do Código Florestal, da célula-tronco, da biossegurança. Fui ministro da coordenação política, líder de governo, ministro do esporte, ministro da ciência e tecnologia, ministro da defesa. Se eu não aprendi nada, pelo menos uma coisa eu aprendi. Quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Se o país não retomar o crescimento, presidente Paulinho, nós somos deficitários, então não há solução para a crise fiscal se o país não voltar a crescer. Se voltar a crescer 1%, 2%, 3%, 4%, você vai ver que a crise fiscal passa, você vai ter recursos. Tem solução para a crise da Previdência se o país não voltar a crescer? Se não tiver trabalhador recolhendo, empresário recolhendo para a Previdência? Tem solução para a crise previdenciária com o país a taxa de crescimentos negativas ou zero? Não tem solução para a Previdência se o país não voltar a crescer. E para o desemprego? Quem é que emprega? Emprega quando o país cresce. Abre postos de trabalho quando há investimento.
E quando há investimento, você vai ver as taxas de crescimento se moverem. Tem 13 milhões de desempregados aí, estatisticamente comprovados, e deve ter outro tanto que não se conta porque não está procurando emprego, está vendendo água de coco na beira da praia, está fazendo um bico. Então, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado ao Solidariedade pela solidariedade. E o Paulinho, a quem eu sou extremamente grato, não apenas pelo gesto da minha filiação, mas pelos gestos anteriores, nos momentos difíceis, do Código Florestal, do manifesto que lancei, sempre presente junto, tem o meu sentimento de gratidão e de compromisso, em que a gente vá com essa jornada, apoiando na nossa energia, na nossa boa vontade. Contem comigo. Um abraço e vamos à luta. Com solidariedade a gente